Você sabia que o inglês foi considerado língua camponesa por 300 anos? Enquanto isso, a elite inglesa falava francês. E tem mais: metade do vocabulário inglês vem do francês e latim, não de suas raízes germânicas. Quando você diz computer, está misturando latim com sufixo germânico. E aquela história de beef versus cow não é coincidência. É literalmente a história da conquista da Normandia cristalizada em palavras. Hoje vamos viajar 1500 anos no passado, até tribos germânicas invadindo uma ilha chuvosa. Vamos descobrir como uma língua menor, falada por poucos milhares, virou a língua mais falada do planeta. Vamos entender por que a ortografia inglesa é tão caótica, como vikings simplificaram a gramática sem querer e qual o verdadeiro papel do Império Britânico nessa expansão. E no final, vamos fazer uma pergunta crucial. O inglês realmente se espalhou ou foi imposto através de violência colonial? Mas antes disso, vamos começar pelo começo. Quem realmente criou o inglês? Spoiler, não foram os ingleses. Eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo, e esse é o AranduCast, parte 1 da saga do inglês. AranduCast, aprender nunca foi tão divertido de escutar. Bom, vamos começar com as tribos germânicas e o inglês antigo. Por volta de 450 depois de Cristo, a gente está num período onde a Grã-Bretanha é pós-romana. Então, ela acabou de perder essa proteção que o Império Romano dava para ela, né? O Império Romano que dominou ali a ilha por quase 400 anos, acabou colapsando em 410 depois de Cristo e vazou. E aí a população local eram basicamente de celtas bretões, que eram povos que falavam as línguas célticas, que eram completamente diferentes do que viria a ser o inglês. Eles tinham um problema. As tribos pictas do norte, atualmente é o que a gente conhece como a Escócia, elas ficavam invadindo constantemente a Grã-Bretanha ali, né? E isso, qual que foi a solução que eles acharam para esse problema? Eles contrataram mercenários germânicos do outro lado do Mar do Norte para ajudar a defender esse território. E os mercenários, eles eram guerreiros eficientes, brutais, só que eles nunca foram embora, né? Eles chegaram lá e ninguém ia bater no ombro do mercenário e falar: oi, querido, então essa terra não é tua, você tem que vazar, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Eles começaram a chamar os amigos, os familiares, as tribos inteiras, e aí começou uma das maiores migrações da história europeia, né? E migrações nesse sentido, a gente está falando literalmente de uma migração que foi povoando algum pedaço da Europa sem ser discutido entre guerras e colonizações de outras formas, né? A gente está falando bem de migração, migração pura e simples mesmo, né? Não, e 3 grupos principais vão cruzar o Mar do Norte, né? Os anglos, que vieram do sul da Dinamarca, estabeleceram no centro e no norte da Inglaterra, e eles eram tantos e tão dominantes que deram o nome à terra, né? Angleland, que virou England, que virou Inglaterra, né? E depois você tem os saxões, que vieram do norte da atual Alemanha e dominaram o sul e o oeste da Inglaterra. E até hoje você pode notar que tem lugares que seguem esse nome, né? De tipo, até hoje você pode ver Wessex, né? West Saxons, né? Sussex, que é South Saxons, ou Essex, East Saxons. Isso tem a ver com o mapa, né? Oeste, sul e leste, né? E em terceiro tem os Jutos, que vieram da Jutlândia. Não, não é da casa da Jut Jut,
que abandonou a internet, mas vem de uma península dinamarquesa, né? E ficaram principalmente em Kent e na ilha de Wight. Não, e essas três tribos, elas falavam dialetos germânicos ocidentais, né? Primos próximos do alemão antigo, do frísio e do holandês, né? Que são línguas que hoje a gente pode notar que elas ainda têm uma certa similaridade. E quando se misturaram na ilha, suas línguas se infundiram no que a gente chama do inglês antigo ou do English. Então, se a gente pensar aqui, vamos dar um exemplo mais real, assim, né? Porque o que a gente está falando é meio abstrato. Mas se a gente for pensar no Pai Nosso, né? Que é uma oração conhecida por muita gente, pelo menos a primeira frase, né? Que seria em inglês, em português é Pai Nosso que estás no céu, né? E, e aí em inglês, né? No inglês tradicional hoje, se fala Our Father who art in heaven. Mas isso vem, né, de antes, né? No inglês antigo, ficava algo parecido com Fader ur do de art on helfum. Ficava algo nessa linha. Eu não sei falar inglês antigo. Mas, de qualquer forma, a gente já consegue ir reconhecendo, né, algumas coisas, né, como father, que vira o father, o our, né, o ura, que vira our, né, mas o resto a gente percebe que é bem diferente do que a gente escuta no inglês moderno hoje, porque essa oração por mais que ela seja falada hoje, ela ainda é baseado num inglês semi-moderno, vamos dizer assim, né? Então, é interessante a gente começar a pensar em como que era a estrutura desse inglês antigo. A fonética, como a gente já comentou aqui, ela era bem diferente. Ela tinha muitos sons guturais fortes, como ainda existe no alemão e no russo. Isso, a gente percebe, só uma curiosidade à parte, ser uma coisa bem comum, especialmente em países frios, né? Porque a gente que mora no Brasil, a gente fala com a boca muito aberta, porque é calor, né? Na maioria do tempo. E então não tem problema se o ar fica entrando pela sua boca, etc, etc, etc. Mas se você faz sons guturais, o ar não entra pela sua boca. Você é obrigado a respirar pelo seu nariz sempre, que tem os pelinhos que vão aquecer o ar, então não corre o risco de você ter algum tipo de choque térmico no seu corpo. Também em países muito frios, se você bate os dentes na hora de falar, por mais que seja leve, por causa da temperatura, seu dente pode quebrar, outras questões assim. Então, os sons que saem da garganta evitam esse tipo de problema. E a gente está falando de povos que vieram de regiões mais frias ainda do que a própria Grã-Bretanha já é. Eles estão vindo do norte ainda do que é a Grã-Bretanha, que para a gente já está bem no norte, né? Então, esse som do, né, que a gente sempre tem a dificuldade no português, o TH, ele antigamente ele era representado como se fosse um mix de um B com um P. Então, é um palitinho bem compridinho e a bolinha fica no meio do caminho. Então, você não tem muita certeza se é um B ou um P. Aquilo, mas era a fonética, né? E antigamente isso era uma letra. Então, a pronúncia era escrita. Você não tinha o TH para formar isso, né? Então a gente percebe que a gramática original ela era um grande pesadelo, porque ela tinha um sistema muito mais similar com o latim e o alemão, né? Que é ter um nominativo com sujeito, um acusativo, que é um objeto direto, um genitivo para posse, um dativo para objeto direto. E aí tinha o gênero gramatical para tudo isso. Tinha o feminino, o masculino, o neutro, né? Então, e aí a gente vai entrando em questões curiosas, né? Que mulher, antigamente se falava with, e era uma coisa neutra e não feminina. Isso ainda acontece no alemão com Mädchen, né? Que é uma coisa que eu sempre achei muito engraçado, que você fala das Mädchen para falar a menina e die Mädchen para falar as meninas. Sendo que o die
no alemão ele pode ser usado como plural ou como feminino. É uma coisa mal confusa. A vida é muito curta para aprender alemão, já falamos isso várias vezes. Mas o que que a gente está querendo trazer aqui? É mostrar que tudo que é difícil do inglês vem do alemão. Brincadeira. Mas mais ou menos. Porque os verbos, né, eles também têm aquela situação que trabalham um sistema, né, que vai mudando a vogal, como é o caso que a gente tem com sing, sang, sung, que existe desde o inglês antigo, que é uma herança germânica, né? Então, nesse período que a gente está falando aqui, o vocabulário era 85% ou mais germânico, né? Eles criavam palavras compostas, extensas, como acontece no alemão moderno até hoje, e tinha poucas palavras latinas que tinham acabado sobrevivendo. Um, porque os romanos já não estavam mais lá, e dois, porque os celtas bretões falavam o idioma deles. E eles eram, no fim do dia, uma população tão piquititica que conforme eles foram morrendo, a gente não tem nem registro dessa língua celta, na verdade. É uma das poucas, se até onde eu sei é a única, mas eu imagino que deve ter mais. Mas línguas que se sabe que existiu de fato, mas que ninguém sabe. Tá perdido real, morreu real oficial, porque não tem registro. Então, e a gente tem palavras que sobreviveram nesses 1500 anos aí, né? O interessante é que as palavras mais básicas do inglês moderno vêm direto do inglês antigo, né? Hus, que virou house, que é casa. Child, que virou child, que é criança. Foot, que virou foot, que é pé. Dug, que virou day. Mother, que virou mother, que não é Mordor, tá, gente? Não, não é Senhor dos Anéis. Eu sabia que você ia fazer esse paralelo, mano. Sim, é. Half, que virou loaf, pão. E with, que virou wife, que é esposa, como a Thaís já tinha falado, né? E aí dá pra gente perceber esse padrão, né? São palavras do cotidiano, do dia a dia, da família, da casa. Essas palavras permanecem germânicas até hoje, né? E é o vocabulário que você usa sem pensar muito, né? É aquele mais automático que a gente ouve em filme, que é nos diálogos mais simples que a gente fala sobre a gente mesmo e o nosso cotidiano. Aí a gente vai passar para já os anos 793, que começa a Era do Terror Viking. Então, 8 de junho, um monastério na pequena ilha de Lindisfarne, costa nordeste da Inglaterra, tinha monges que viviam em paz ali, copiando seus manuscritos e orando, tudo na paz do Senhor. E, de repente, do mar, surgiram navios enormes com proas em forma de dragão. Eles atacaram tudo, saquearam, mataram, queimaram o monastério e desapareceram para dentro do mar. Esse ataque específico, ele marcou o início de 300 anos das invasões nórdicas na Inglaterra. E essas invasões vão moldar e mudar o inglês para sempre, né? Então, a primeira, a gente vai ter o Danelaw, né? Que Dane seria de Danish, então seria como se fosse a lei dos dinamarqueses. E os vikings, eles não vieram só para saquear. O objetivo deles era ficar, né? Eles não estavam vindo aqui só para saquear, eles saqueavam o que dava, mas eles também estavam fazendo reconhecimento de território para se mudar, trazer a galera. E no século VIII, eles conquistaram e se estabeleceram em cerca de um terço da Inglaterra, que é basicamente toda a região nordeste. E essa área toda ficou conhecida como Danelaw, que era literalmente, né, sob a lei dinamarquesa, porque era um território viking, com leis vikings e governo viking, e a população era mista entre anglo-saxões e nórdicos. E aí aqui aconteceu uma coisa meio única na história da linguística, que era duas línguas germânicas irmãs
né, o inglês antigo e o nórdico antigo, que acabaram entrando em contato intenso. E isso se difere de muita coisa porque a gente não está falando de conquista de elite, a gente não está falando de opressão por guerra, tá, opressão por guerra um pouquinho, porque, né, Vikings. Mas depois que eles se estabeleceram, não tinha mais guerra, né? Tipo assim, e eles também não estavam proibindo ninguém de falar inglês, é só porque eles conviviam ali juntos naquele espaço. Então, essa população mista de anglo-saxões e nórdicos acabam criando um povoamento massivo e acabavam casando, né? E faziam comércio, criavam filhos juntos. Então, começa a se ocorrer uma simplificação acidental mesmo da gramática. Porque é basicamente um fazendeiro viking e um fazendeiro anglo-saxão ali tentando fazer negócio. As duas línguas elas eram parecidas, mas não era o suficiente para você conseguir ter uma compreensão mútua. Pra gente, imagina, sei lá, é português e um espanhol bem carregado no castelhano, mais do que no espanhol mesmo, tentando você conversar. Você vai entender uma coisa ou outra ali, pode ser que até saia, mas vai ter muita coisa ali que não vai fazer sentido para você, porque tem falsos cognatos, tem outras coisas que a gente já conversou em outros episódios, né? Então, as palavras principais, elas eram similares. Sim, o vocabulário era similar, mas a gramática não. Os casos não, os gêneros não, as conjugações não. Então, o que que aconteceu? Os adultos que tentam comunicar, eles fazem o que os adultos tentam fazer toda vez que eles tentam se comunicar. Eles simplificam, né? Então, tudo que era muito difícil para a comunicação, eles jogavam fora. Então, o sistema de caso acaba sendo reduzido drasticamente. E hoje o inglês sobrevive basicamente de possessivo apóstrofe S. E o resto acabou. Porque gênero gramatical é quase eliminado, né? Você vai ter gênero gramatical especificamente para a terceira pessoa do singular se você está falando de pessoas com gênero definido, porque ainda se você estiver falando de uma pessoa de gênero neutro, você vai usar o they, que também é funcional e sempre existiu, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Mas no alemão e no alemão moderno, a gente percebe que ainda tem três, que é o der, o die e o das. Só que o inglês não tem nenhum no fim do dia, porque a gente tem o it, que é quem funciona, no fundo, se você for conjugar o verbo, você conjugar o ele, o ela ou o coisa, o it, você vai conjugar eles iguais, eles não vão mudar, né? A questão de concordância complexa entre adjetivo e substantivo, etc., simplificado ao extremo. Então, essa é uma das razões que, no fim do dia, o inglês, entre as línguas germânicas, vamos ser muito claros, é considerado uma das línguas mais fáceis de aprender. Porque os vikings, acidentalmente, tornaram esse inglês acessível, né? Esse alemão, esse germânico que estava sendo impregnado ali, alemão antigo, não que o mais novo seja muito mais fácil, mas o que estava sendo ali construído foi sendo simplificado já no passado. Não é uma questão de que foi simplificado depois que foi construído, não, foi simplificado enquanto estava em construção, né? Que é a questão da língua viva que a gente fala sempre. Óbvio, a gente vai continuar simplificando, a gente tem esse costume como seres, a gente conversou sobre isso, né, no episódio que a gente fala sobre evolução de línguas. A gente vai adaptando a nossa comunicação conforme a nossa necessidade, né? Mas isso é um processo da língua que vai se adaptando não porque existiu uma reforma ortográfica ou porque existiu alguma questão formal de alteração, mas sim uma questão de sobrevivência, né? Não, e aí a gente pode pensar também no que a gente já tinha começado a falar, do vocabulário nórdico que a gente usa no dia a dia. A gente usa não, né? Porque não é que a gente usa inglês todos os dias, porque falamos português, porém, contudo, entretanto, né? O inglês está aí por imposição ou não. Queria dizer que eu uso inglês todos os dias, porque para quem não sabe, o Arandufano oferece aulas de inglês comigo mesmo, gente.
Então, se vocês tiverem interesse de aprender desse jeito que a gente fala mesmo no podcast, com uma metodologia transdisciplinar, tudo isso, entre em contato com a gente no arandu.fan@gmail.com. E aí, pede informação sobre as aulas, etc. E vamos conversar. Só porque eu achei aí a brecha para fazer o meu public post. Continua, Eduardo, perdão. Não, é sobre isso, né? Eu não uso todos os dias, eu uso quase de vez em quando, mas é porque é uma língua coringa. E agora a gente vai ver quais são os elementos nórdicos, né, que a gente usa nessa língua coringa. Porque, assim, os vikings não só simplificaram, mas eles doaram muitas palavras, né? Centenas delas. E não eram palavras técnicas ou exóticas, né? Eram as palavras básicas do dia a dia. Os pronomes, como a Thaís falou, they, them, their, todos vieram do nórdico e substituíram completamente os pronomes do inglês antigo, né? E isso é muito profundo, né? Porque o pronome é a base do que a gente usa todos os dias, né? Para se referir a qualquer coisa. E você usa uma herança viking toda vez que você fala na terceira pessoa do plural, né? E uma curiosidade ainda é que a terceira pessoa do plural é também a forma como há muitos anos se identifica o gênero neutro, né? Para casos onde não se tem certeza do gênero, ou é indiferente, ou querendo denominar um ser humano que tem um gênero neutro, no caso. Mas, vamos lá, os verbos básicos que a gente usa sem pensar, por exemplo, get, give, take, call, die, want, são todos de origens nórdicas, né? Os substantivos comuns também, tipo sky, que é céu, egg, que é ovo, window, que a gente usa no computador todos os dias, a janela, né? Knife, que a gente pode usar para esfaquear alguma pessoa, que é faca, né? Não esfaqueiem pessoas, gente. Todo episódio eu tenho que cortar o Eduardo pra falar que não é pra fazer o que ele tá falando. Não é pra esfaquear pessoas, gente. Não, não é, senão você vai acabar na. Tá, mas enfim, deixa pra lá. Husband, que é marido, skin, pele. Ou adjetivos, tipo ugly, que é feio. Se você quiser chamar alguém de feio, você vai estar usando uma palavra nórdica. Weak, fraco, wrong. Nossa, Thaís, também só pegou os adjetivos feio, né, pra falar. É, Tinha relação, eu vou fazer o quê? Happy não é, ó. Happy é bom. doente. Sim, é verdade. Happy, se você pode ser feliz em nórdico. Ou loser, ou perdido. Perdedor, enfim. Frouxo. Sim, frouxo que é ainda pior. Mas perceberam, não são só as palavras de luxo ou aquelas formais, né? São as palavras que, por exemplo, as crianças aprendem cedo e que você usa automaticamente, até se você não fala inglês fluente. Além disso, a gente tem a questão dos cognatos duplos, né? Dois pelo preço de um. Aqui a gente vai ver um fenômeno interessante, né? Às vezes a palavra inglesa antiga e a palavra nórdica sobreviveram juntas, mas com significados ligeiramente diferentes. Que é isso que é cognato, quando a gente tem a mesma palavra, mas elas têm significados diferentes, né? Shirt, camisa, vem do inglês antigo, e skirt, saia, vem do nórdico. Eram a mesma palavra originalmente, mas uma virou a roupa de cima, a outra a roupa de baixo. E a gente tem, por exemplo, ship e skipper, que eram a mesma palavra, e agora uma ficou para navio, que vem do inglês antigo, que é ship, e skipper ficou para capitão, que é nórdico. Shatter, que é do inglês antigo, é scatter, que é do nórdico. Shatter ficou como despedaçar e scatter, espalhar. O inglês é a única língua germânica com tanto vocabulário escandinavo integrado, porque é isso, os vikings não só atacaram, eles se estabeleceram, se misturaram com a população local, né? E aí, a gente vai conseguir ver essa ocupação dos vikings no mapa da Inglaterra, que aí a gente tem uma questão geográfica. Para a gente prestar bem atenção nisso, vocês pegarem o mapa da Inglaterra, pega o mapa, corre lá. Qualquer cidade terminada em B, que é BY. BY, que é vila, é Derby, Rugby, Whitby, Whitby? Whitby. Whitby. Todas fundadas por vikings. Aí outros dois exemplos que a gente tem, eu vou falar os de TH, porque eles são mais chatinhos de falar. Sim, porque eu não sei falar com TH. A gente tem o White, que significa clareira, e a gente consegue ver em Braithwaite. E o Thorpe, que é de aldeia, e a gente vê em Scunthorpe. Pode prosseguir, Eduardo.
né? O mapa da Inglaterra é literalmente um livro de história linguística aberto, porque cada nome de lugar conta uma história de quem morou ali, porque você vê pelas diferentes ocupações dos diferentes povos que habitaram aquela região. Passando aqui, então, a gente vai para 14 de outubro de 1066, que é o dia que tudo mudou. A famosa Batalha de Hastings, onde Rei Haroldo II da Inglaterra enfrenta Guilherme, Duque da Normandia. Provavelmente esse cara chamava William, e eu nunca vou entender porque que a gente fala Guilherme, mas, enfim, Guilherme, Duque da Normandia. O Harold levou uma flechada no olho ou perto dele, ainda tem uma discussão ali entre os historiadores. E Guilherme William venceu. E aí, depois disso, o inglês nunca mais foi o mesmo, porque o Guilherme não era um viking comum. Ele era descendente de vikings que se estabeleceram na Normandia, no norte da França, 150 anos antes. Mas os normandos dali tinham adotado a língua francesa, então o Guilherme falava francês normando e não o nórdico. E quando ele conquistou a Inglaterra, ele trouxe junto a sua língua, a sua cultura e todo o sistema feudal francês. E isso vai gerar um dos períodos mais bizarros da história linguística, onde por 300 anos a Inglaterra teve duas línguas operando em paralelo. Então, no topo da escala social, nobreza, né, era uma nobreza normanda que falava francês. Então, a gente está falando de corte, lei, governo, alto clero da igreja, literatura sofisticada, qualquer coisa nessa linha. E na base, a língua que era usada pelo trabalhador manual, no campo e na rua, era o inglês, porque eram os camponeses, os servos e os artesãos anglo-saxões locais, que já falavam aquele idioma, né, que existia ali antes de Guilherme William chegar. Então, se você quisesse subir socialmente na Inglaterra medieval, não adiantava você falar inglês. Você precisava aprender a falar francês, porque inglês era a língua do pobre. Sim, para você subir na vida, você tem que fazer biquinho. É sobre isso. Então, todos os reis da Inglaterra, após 1066, mal falavam inglês, eles conversavam em francês, eles escreviam os decretos deles em francês, às vezes em latim, mas eles até pensavam em francês. E isso a gente pode ver em outros episódios. A língua que você pensa afeta grandemente a sua forma de pensar. Porque a estruturação da língua está implícita em questões culturais, sociais. E aí isso vai afetar como você chega a determinadas conclusões através da língua, porque as palavras são diferentes, né? Os mecanismos são diferentes. E essa divisão que a gente está falando foi gerações e gerações que foram crescendo nesse sistema de diglossia, que a gente chama, que é duas línguas separadas por classe social. E entra aqui uma das coisas que eu acho muito engraçadas, que eu até comentei na abertura do episódio, que é essa divisão que a gente consegue ver de forma bem clara, que é quando o animal está vivo, sendo criado pelo camponês ali, a gente usa a palavra germânica. Um animal morto, cozido, sendo comido ali num prato pelo nobre, ele vai ganhar a palavra francesa. Então você tem no pasto the cow, mas o camponês vai cuidar da cow. Depois, o nobre vai comer o beef, que vem de buff, do francês. O fazendeiro ali, ele vai cuidar do pig, né? Ele vai alimentar aquele pig, ele vai cuidar da lama do pig, né? Mas o nobre vai saborear um pork, que vem do porc, do francês, que é o porco. O sheep do germânico, né, que é quem o camponês vai cuidar e tosquiar, etc., no prato do nobre é
Mutton, né? Se fala em inglês, vem do mouton, do francês. E o deer, que é o cervo, né? O veado, vai virar o venison, né? Que vem também do francês, que é a carne de caça, né? Qualquer carne de caça recebia esse nome. E essa divisão, ela se tornou permanente no inglês. Até hoje, né? Que a gente está falando 2025, você usa esses vocabulários diferentes entre animal vivo e a carne cozida dele, porque isso não aconteceu por acaso ou uma evolução natural. Ele aconteceu porque 9 séculos atrás, quem criava animal e quem comia carne eram de classes sociais diferentes que falavam línguas diferentes. Mas não foi só carne, né? O francês e o latim, de certa forma, através do francês, entrou em massa no inglês, especialmente em áreas associadas a poder, né? Quando a gente fala de governo e lei, a gente tem palavras como government, parliament, court, judge, jury, attorney, crime, prison, justice, legal, royal. Todas essas palavras vêm do francês, só que com uma gramática germânica, né? Quando a gente pensa em área militar, né? Porque os vikings eles trouxeram as palavras de fazer guerra, mas os normandos eles acabam trazendo as palavras para organizar exércitos, como army, navy, soldier, captain, battle, siege, enemy, peace, truce, victory. Em questão de religião, você vai entrar com palavras como prayer, sermon, clergy, parish, chapel, salvation, saint, miracle, virtue. Vêm todos do normando porque o alto clero falava o francês, enquanto o baixo clero acabava usando o inglês para poder se comunicar com a população, né? E por isso que a igreja é o único setor, tecnicamente, que tem esse vocabulário duplo, vamos dizer assim, né? Que trabalha tanto com o francês quanto com o germânico, né? Em arte e cultura, a gente vai ter art, music, painting, sculpture, literature, beauty, color, diamond, pearl, né? É a questão da cultura sofisticada mesmo, que era domínio do francês durante os 3 séculos ali que eles ficaram no poder, né? E aí a gente entra de novo em comida, que vai falar sobre culinária de forma geral, porque antigamente você tinha fome, você comia, né? Tipo, você comia de manhã, você comia depois de trabalhar e ia dormir. Basicamente era isso. Você não tinha nomes para as refeições, etc. E exige também, a gente entra um pouquinho naquela questão da comida britânica ser sem graça. Porque a comida britânica, na essência, era a comida de fazendeiro. Era a comida simples, né? Era o arroz e feijão deles, que era basicamente o quê? Batata, alguma carne, cenoura, outras plantas de raiz, né? Coisas assim que crescem bem lá. Então era uma comida simples. Quando você vai pensar em molho, né, em tipos de formas diferentes de fazer comida, se vai ser frita, se vai ser cozida, se vai ser assado, isso é coisa de gente rica, isso é uma cozinha mais elaborada, né, que vem justamente dessa cultura francesa, dessa cultura que veio dos normandos. Não, só porque a gente tem muitas piadas internas no Brasil para quando a gente escolhe um jeito americanizado de falar palavras que são similares às nossas. As que são similares às nossas são aquelas de origem francesa. Então, quando o Kiko fala amarelo no Chaves, ele, ele tá escolhendo uma palavra que é nórdica, de origem nórdica, que não é latinizada, para falar só com amarelo, É que tipo não é quando a assim que gente zoa funciona. e fala cueca-coela para fingir que tá falando espanhol, porque ninguém fala Sim, cueca-cola, cueca-coela. Na Espanha eles falam Coca-Cola. sim, Normal, gente, é sim, normal. sim. Mas se a gente escolhesse uma palavra que fosse mais de origem francesa, talvez funcionaria melhor. Sim, tem bem isso. E
esse sistema todo, nessa questão toda que a gente está falando aqui, ele vai levantar de novo o sistema de duplos registros, né? Como o Eduardo comentou, né, que algumas palavras elas pegam e ganham significado, elas serviam antigamente para a mesma coisa e ganham significados diferentes. A gente também vai ter palavras que vão ser diferentes se você está tentando soar mais formal ou mais direto e simples. Geralmente, quando você está num dia a dia, numa conversa informal, com conhecidos, você usa vocabulário germânico. Enquanto, quando você tenta parecer mais formal, ou vai fazer uma apresentação, escrever um e-mail, alguma coisa assim, você vai usar termos mais puxados para o latim e francês. E eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem o ask, que é o perguntar, né? Mas a gente também tem as palavras inquire ou request, né? A gente tem o begin, que é o começar. E aí a gente tem do francês, que até vocês vão perceber a similaridade, é o commence, né? To commence, que muito similar com o começar. O end vem do germânico e o finish ou conclude do francês. O buy do germânico, enquanto purchase do francês. O help, né? Enquanto aid ou assist, que também já é mais parecido com o português, né? O assistir alguém, do ajudar alguém, já tá ali. O think do germânico, comparado com, por exemplo, o consider ou ponder, que também é parecido com o português, considerar, ponderar, né? O freedom com o liberty, também liberdade, a gente já consegue entender melhor. O kingly, que vem de king, né? Ligado a alguma coisa que seja de rei, e o royal, que é muito mais parecido com o latim e o português que a gente fala. Porque justamente o inglês, por isso que muitas vezes a gente percebe, eu como professor, eu percebo, o brasileiro tem o costume de acabar usando palavras mais formais na hora de se comunicar. E não é só uma questão de que o brasileiro é mais formal, tal. Não, é porque as palavras mais formais são mais fáceis de fazer associação com o português, porque elas vêm do francês. E a gente vai perceber isso através da história de várias formas, né? Uma das mais claras, assim, é um famoso discurso do Churchill, que ele tinha plena noção, né, dessa diferença, onde ele fala: We shall fight on the beaches. Ele deliberadamente usa palavras germânicas para soar direto e determinado e parte do povo. Ele não é elite, né? Ele não usa palavras difíceis porque ele não é da elite. Ele não usa palavras francesas. Então, o que ele quer passar, né? No caso, obviamente, o Churchill era da elite. Mas, né, ele vai apresentar aquilo com um vocabulário germânico, porque isso vai aproximar ele mais do povo de uma certa forma. Escritores técnicos e acadêmicos, né, geralmente vão usar palavras voltadas para o latim e francês para soar mais, não só inteligente, mas às vezes porque esse é o jeito que a academia espera que você escreva, né? E todas essas razões, né, é pelo qual o inglês é um dos idiomas que tem o maior vocabulário entre todas as línguas. Porque uma coisa não foi substituindo a outra. Eles só foram adicionando camadas e camadas e camadas. E aí, depois de 300 anos, em 1362, acabou, né? Chega de francês. Chega, basta, fora Pra mim daqui. deu! Sim, e aí o inglês voltou. Ela voltou, minha morena tá de volta. O inglês substituiu o francês nos tribunais. Por que a mudança? Primeiro, Guerra dos 100 Anos, né? A gente não vai entrar muito aqui, mas 337 a 453 não é exatamente 100 anos. Porém, contudo, entretanto, eles chamaram de 100 anos, vamos deixar 100 anos, que é para arredondar Arredondou o ali, deu uma negócio. arredondadinha. Mas que é um conflito entre a Inglaterra e a França virou a língua do inimigo. E aí a gente não pode falar a língua do inimigo. E aí o nacionalismo inglês acordou e falou: fora todo mundo. Segundo, a peste,
né? A peste em 1348 matou de 30 a 50% da população europeia, e aí a mobilidade social explodiu não tinha gente suficiente para manter as hierarquias rígidas, os camponeses ganharam mais poder, porque aí você tem mais ascensão, você tem mais mobilidade econômica e social, né? Em terceiro, o crescimento da classe média mercantil, porque aí a gente vai ter aquele embrião do liberalismo e do capitalismo que vai estar explodindo ali, e os comerciantes ingleses vão começar a enriquecer, vão ganhar influência, e aí mais vai se falar inglês e não vai se falar o francês, até porque, lembrando que o inglês, ele é mais fácil de comunicação, então para o comércio é muito mais prático. Aí, naquela altura, a gente já tinha eliminado os casos é, do inglês antigo, né? E quarto, identidade nacional, somos ingleses e não franceses, vamos usar a nossa língua. E é isso, porque o povo já usava, né? Então aí a gente tem que começar, né, a criar uma identidade nacional aí. Mas o francês tinha deixado uma marca permanente. Veio para ficar, deu uma disfarçada, colocou uma roupinha nova, mas ficou, né? 50 a 60% do vocabulário inglês moderno vem do francês ou do latim, como a Thaisa falou, né? Todas aquelas palavras a gente usa até hoje. A ortografia virou um caos, né? Uma mistura de padrões germânicos com franceses, né? A pronúncia se divorciou da escrita, porque a gente tem que lembrar que o francês ele é muito diferente. O que a gente lê não é exatamente o que a gente fala. E aí o inglês também vai, né, lidar com essas questões, porque o francês deixou suas marcas, né? Por isso, palavras como knight, que é cavaleiro, o K, que era pronunciado originalmente, não se pronuncia. O francês não tinha esse som, então eles pararam de pronunciar, mas mantiveram a letra, né? E aí a gente vai passar para o Império Britânico e a questão da absorção global. Entre os séculos 16 e 20, é uma questão que saiu da ilha e foi para o mundo, né? Então a gente pula agora para o que é a era moderna, né? De como que o inglês vai saindo dessa ilha chuvosa para passar a se tornar uma língua quase global, né? Hoje em dia é global. E a resposta curta é Império Britânico, né? A resposta longa é que é mais complicado, é mais violento, é mais nuances, né? Mas do que essa ideinha de britânicos só espalharam o inglês por aí pacificamente porque eles eram gente boa e queriam conseguir conversar com as pessoas. Não é exatamente isso. Não, porque aí a gente tem que lembrar, né? Como eu falei, tem o embrião do capitalismo ali, o liberalismo, a gente sabe o que é a Revolução Industrial vai acontecer, né? Então, enfim. E nesse período, no século XVI, a gente vai ter os impérios absolutistas que vão estar em crescimento. E a Inglaterra não vai ser diferente, né? Exatamente, porque a gente vai entrar aqui nas três fases do Império. A primeira vai ser a era elisabetiana, né, que a Inglaterra começou a colonização tímida na América do Norte, criou as companhias de comércio, mas o inglês ainda era ali uma língua menor quando a gente pensa globalmente, especialmente quando a gente fala sobre espanhol e francês, que eram línguas que naquele momento, né, entre 1558 e 1603, eram as línguas que dominavam ali o que estava acontecendo no mundo. Quando a gente vai para o século XVIII, né, as colônias americanas elas crescem explosivamente. A Índia ela cai sob o controle britânico. A Austrália é colonizada em 1788. Então o inglês ele começa a se espalhar seriamente, globalmente mesmo daí, né? Porque a gente está falando de colonizações. Nada gentis, nenhuma delas, inclusive. Especialmente quando a gente pensa sobre colonização americana e colonização australiana. A colonização australiana, de certa forma, é um pouquinho mais parecida com a brasileira, se a gente for pensar que quem foi mandado para povoar a Austrália foram os detentos, inicialmente, né? Eram pessoas que eram para estar presas e eles só queriam que fossem povoados que é parecido com o que aconteceu aqui com, né, no Brasil, quando a gente fala dos primeiros desbravadores, né, dos bandeirantes XYZ, muitos deles eram pessoas que ganharam essa opção. Você vai para o Brasil povoar lá e talvez você morra lá, ou você fica aqui na cadeia e morre aqui mesmo.
Então, muita gente aceitou essa opção e na Austrália foi muito parecido nesse quesito de colonização. O resto é totalmente diferente, mas nesse quesito foi muito similar. E esses lugares tinham povos nativos que foram completamente dizimados por esses colonizadores britânicos que chegaram tanto nos Estados Unidos, que foi um outro tipo de colonização, quanto na Austrália. E aí a gente vai para o auge, né, que é o século XIX ali, que um quarto da população mundial está sob domínio britânico. O sol, ele nunca se põe no Império Britânico, não era uma frase de exagero, porque tinha território britânico em todos os fusos horários, né? Então, o inglês, ele virou uma língua administrativa global, porque todo lugar tinha pelo menos um lugar que falava inglês. E ele precisava fazer comércio, ele precisa fazer outras coisas, etc, 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 para sobreviver. Sim, sim. Um adendo para isso também é que, porque esses a gente está falando dos que eram completamente dominados pela Inglaterra, né? Mas a Inglaterra tinha aliança com outros países, por exemplo, com Portugal. Então, assim, a gente era uma. Tem uma questão de parceria do nosso colonizador com o colonizador alheio. Então, assim, tudo era um pouco. Tinha um dedo inglês, né? O que não tinha era francês, a gente tem todas uma outras questões, enfim. E o que não era francês era Mas, espanhol, e o que não era espanhol era português, e assim seguimos até hoje, não é mesmo? sim. Mas aí a gente vai ter três mecanismos de expansão e três custos, né? Mas como esse inglês se espalhou? De três formas principais: colonização de povoamento, né, onde Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, né, os colônios britânicos chegaram em massa, substituíram as populações nativas e escravizaram elas ou mataram elas, enfim, né, e de alguma maneira mágica e violenta, o inglês virou a língua mãe da maioria dessas pessoas ao longo do tempo, né? O custo, genocídio indígena, populações nativas foram completamente massacradas, expulsas, morreram de doenças que eram de clássicas europeias, né? E as línguas nativas foram apagadas ou suprimidas ao máximo possível e sobreviveram nas brechas do sistema. Né, a Austrália, antes de 1788, tinha 250, mais ou menos 250 línguas aborígenes, e hoje a maioria é extinta ou com pouquíssimos falantes e sobrevive só com mecanismos de patrimônio. Né? E não foi uma expansão natural, né? Foi forçada na base do soco. E a gente tem a colonização administrativa, onde Índia, muitos países da África, por exemplo, a África do Sul, o Caribe e o Sudeste Asiático. O que aconteceu? Os britânicos não substituíram essa população, estabeleceram um governo colonial. A elite local aprendeu inglês para ter acesso ao poder e a ter mobilidade social. As massas mantiveram as línguas nativas de alguma forma, né? O resultado, o inglês virou a língua do poder, mas não da maioria, né? Você tem uma divisão social linguística permanente, né? Se você fala inglês bem, você tem acesso. Se você não fala, você não tem. E geralmente quem tem acesso para aprender a falar bem é quem já tem dinheiro, e aí a gente mantém o status quo. Enfim, a Índia hoje, com mais de 350 milhões de falantes de inglês, mas a segunda ou a terceira língua para quase todos, né? Não é a língua mãe da maior parte dessas pessoas, né? Mas continua sendo um marcador de classe social, né? O custo criou hierarquias linguísticas que persistem até hoje e as línguas locais ficaram classificadas como inferiores e o inglês é o top do top. E um outro marcador é o mecanismo de comércio, né? Comércio e prestígio, né? Você vai ter portos, rotas comerciais, influências econômicas, e a função do inglês acaba se tornando a língua franca mercantil. Você aprende porque é útil comercialmente e não porque tem uma imposição, né? Ela acaba, embora seja uma imposição de alguma outra maneira, mas ela não é exatamente uma imposição. O que faz com que seja muito mais pragmático e menos violento que os outros dois tipos de expansão do inglês, né? Mas ainda reflete uma desigualdade de poder global. E isso vai levar a gente para um lado um pouco mais sombrio, né? Que é a questão da destruição linguística, porque a gente tem que ser muito claro sobre isso. A expansão do inglês, ela foi frequentemente violenta e teve um custo cultural imenso.
Na Austrália, por exemplo, crianças aborígenes elas foram proibidas de falar línguas nativas em escolas. E a política oficial era o apagamento cultural. Existem, né, os Stolen Generations, que eram crianças que eram roubadas da família, crianças aborígenes roubadas da família para serem civilizadas, entre várias aspas, em inglês, né? É uma coisa bem absurda quando a gente vai pensar o que foi acontecendo, né? Quando a gente fala da Irlanda, o gaélico irlandês, que era a língua majoritária até 1800, por causa da grande fome, que a gente já comentou algumas vezes, matou e expulsou milhões de falantes galéicos. E o inglês foi imposto como uma língua de educação obrigatória. Então, hoje, apenas 2% mais ou menos da Irlanda fala o galego nativamente. Normalmente, ele é aprendido como uma língua secundária, e o inglês que passa a ser a língua primária, na verdade, dessas pessoas. Na Escócia, a gente tem o gaélico escocês, né? Que quando as Highlands sofreram repressões após as rebeliões jacobitas, o Highland Clearances expulsaram comunidades inteiras. E hoje, menos de 1% da Escócia fala o gaélico. E na Índia, né, a chegada britânica, por mais que a gente tenha falado, né, não é a língua mãe deles, mas a chegada britânica encontrou mais de 780 línguas diferentes. E o sistema educacional britânico deliberadamente suprimiu línguas locais para criar uma elite anglificada. Então, Thomas Macaulay, em 1835, ele escreveu uma infame minuta que era criar classes de pessoas indianas em sangue e cor, mas ingleses em gosto, opinião, moral e intelecto. E isso é ofensivo em 1 bilhão de camadas para mim, que nem indiana sou, quanto mais imagino que para um indiano ouvir um bagulho desse, que é bizarro de absurdo, né? E essa não é uma expansão natural, que é o que a gente está falando, é um imperialismo linguístico. O inglês global não é o resultado de uma superioridade de língua, é resultado de poder militar, econômico e político do Império Britânico e depois, consequentemente, dos Estados Unidos, né? Mas é aí que está a ironia deliciosa, né? O inglês também absorveu massivamente a parte das línguas que encontrou, né? Do hindu, do urdu, na Índia, o bugalu, o jungle, pajamas, shampoo, tung, lut, guru, karma, yoga. Do árabe, por exemplo, pela via do colonialismo, álcool, álgebra, candy, coffee, cotton, magazine, sofa, zero. Zero, italiano. Desculpa. Desculpa. Zero. Das línguas africanas também, você vai ter banana, jazz, safari, zumbi, do malaio, indonésio, bambu, ketchup, orangutan, amok, do chinês, o tia, via Minnan, a gente já falou no outro episódio, a expansão do chá, typhoon. O inglês conquistou povos e devorou suas palavras. É o colonizador antropófago, né? Destrói línguas, mas rouba o vocabulário delas. É hipócrita? Sim. É contraditório? Completamente. Mas é também o que torna o inglês tão adaptável e rico vocabularmente. Então, o que a gente consegue perceber com a primeira parte dessa nossa saga através do inglês? A primeira lição é que o inglês é um resultado de sucessivas invasões e absorções. Cada onda de violência ou não deixou camadas vocabulares distintas. Germânico na base, nórdico simplificado na gramática, francês dominando o vocabulário formal e línguas colonizadas doando as palavras exóticas que eles precisavam adaptar para o vocabulário deles. A segunda lição é que o inglês moderno é híbrido germânico-românico, único. Entre as línguas germânicas é a mais impura. Essa impureza é a força do inglês, né, que torna o inglês incrivelmente mais adaptável e expressivo. Terceiro, a ortografia caótica não é falha de design,
é a história sendo visível. Cada irregularidade conta uma conquista, uma invasão, uma absorção. O Knight, que mantém o K, mudou porque escribas franceses não sabiam como lidar com sons germânicos. O Debt tem um B mudo porque humanistas renascentistas acharam que vinha do latim debitum. E eles estavam certos. Então por isso que eles colocaram o B mesmo ele não sendo pronunciado. Quarta lição, a mais importante. A expansão global do inglês foi violenta. Não podemos romantizar, línguas foram destruídas, culturas apagadas e povos massacrados. Reconhecer isso é essencial para entender o inglês de hoje. O inglês que você aprende, que dominamos na internet, que usamos para ciência e negócios, ele carrega essa história complexa de conquista, resistência, adaptação e violência. Na próxima semana, a gente vai continuar essa saga, com várias coisas legais. Como que Shakespeare inventou mais de 1.700 palavras, incluindo swagger? Por que se procurarmos um Shakespeare hoje, provavelmente a gente vai estar falando do Kendrick Lamar? Por que a ciência usa tanto latim e grego? Como que nasceram as variedades americano, australiano, indiano? Webster e a independência ortográfica americana, a era digital e o futuro do inglês. E vamos fazer a grande pergunta. Inglês continuará dominando ou novas línguas francas surgirão? Tradução automática vai eliminar a necessidade da língua franca única? A gente quer ouvir de vocês. Que palavras em inglês vocês acharam mais interessantes das que a gente comentou hoje? Vocês conseguem identificar se as palavras que usam são germânicas, francesas ou latinas? Como vocês veem a relação entre a história violenta e a língua moderna? E na semana que vem, Shakespeare e Jaspers, ciência e sufixos gregos, nascimento das variedades globais e internet criando novo inglês em tempo real. Até lá, continuem aprendendo, devorando conhecimento, tecendo a teia do saber. Lembrem, cada língua que aprendem é uma nova forma de ver o mundo. See you next week. Bye bye. Bye bye. Esse podcast é gravado com muito carinho pela Arandufan. Roteiro e apresentação, Thaisa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. Artes dos cards do nosso Instagram são da Luna Fabres. E a voz da vinheta é da Valentina Bernardini. As músicas adicionais são do Quincas Moreira.